E aí, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que é muito sério, que é o suicídio entre o autista de suporte 1. Eu estava lendo essa semana algumas coisas, né, falando sobre isso e a porcentagem, como que é alta, como que tá difícil, né, segurar essa situação do suporte de nível 1 de suporte. Isso é muito complicado, é muito triste. Vocês que conhecem as minhas histórias, sabem que eu não sou terapeuta, não sou psicóloga, mas eu vou tentar colocar para vocês como que eu fiz, como que eu acompanhei muito Moisés nas situações dele, com medo. A gente sempre tem essa preocupação do que pode acontecer com o nosso filho. Vocês sabem que o Moisés sofreu muito bullying de todos os tipos em escola, às vezes com agressão, às vezes com palavras. São muitas coisas que acontecem na vida do autista e a minha maior preocupação era como que eu ia conseguir lidar com ele. Porque na adolescência, gente, é onde que eu acho que tudo fica muito ativado. Por quê? Porque o Moisés, ele tinha a certeza na vida dele, de não ser aceito em muitas situações, principalmente em escola. Né? Eu falo muito com vocês aí sobre o bullying na escola, os colegas não aceitando, são nomes que vai dando, né, para ele. Tem hora que chamava ele de nerd, nerdola, esquisito, desengonçado, tantas coisas, tantas palavras ruins liberadas para a vida dele. E eu tinha que tentar lidar com isso da melhor maneira possível. E a minha maior preocupação sempre foi aquele momento que as pessoas pensam assim, o autista não tá percebendo, não é bem assim, é leve, então ele não percebe muitas coisas. Isso é mentira. O autista de suporte 1, né, ele é muito inteligente, ele percebe sim o mundo, ele não está vivendo num mundo à parte. Ele está neste mundo, ele só não é aceito. É diferente, mas ele está aqui, ele vive, ele entende as coisas que estão acontecendo. E por muitas vezes na escola, né, não ser aceito, vinha o quê? A rejeição. Então ele tinha a consciência de que ele era rejeitado, sabe? E isso gera um sentimento muito ruim, porque ele queria fazer uma amizade, mas não conseguia. Tentava se aproximar, às vezes, de um grupo, o grupo já estava naquela panelinha formada e não queriam o esquisito da história. Então, assim, ele tinha percepção de que ele não estava bem. Às vezes, quer ver uma outra coisa que causava assim, nele um sentimento de rejeição? Ambiente até familiar. De repente, alguém pergunta assim, tá numa mesa, todo mundo batendo um papo e uma tia, alguém vira e fala, gente, o meu celular tá com problema, eu não sei o que eu faço, toda hora, sei lá, ou uma tela apaga, ou um negócio acende. Ele vai, explica, ele quer dar uma aula sobre aquilo, sobre o que tá acontecendo. E as pessoas não têm paciência. Então, a paciência, gente, ela é, assim, fundamental para você cuidar de um filho. Não tem como, não tem como. Porque eles precisam, né, dessa atenção, desse cuidado. E ser ouvido hoje virou artigo de luxo. Ninguém quer parar para escutar ninguém. Uma coisa muito interessante é não tratar as causas dele, as preocupações dele ou as angústias dele como se fosse algo qualquer. Vocês que me acompanham há muito tempo sabem que eu sempre tive aquele tempo de pelo menos uma hora e meia com Moisés todas as noites, da gente conversar. E ali eu ia percebendo assim vários gatilhos, várias coisas que estavam acontecendo e ele contando, falando e depois eu ia tentar uma solução para aquelas coisas que ele não estava nem ele estava conseguindo entender por que ele estava tão angustiado. Mas na conversa a gente consegue pescar muitas coisas. Então aí vem aquela coisa de rejeição. Quando ele sentia que ele estava rejeitado, o que acontecia? Gerava nele um ressentimento. Isso é normal da gente, não é só porque ele é um autista. Você, quando é rejeitado, aí você sente que você fica ressentido com aquela situação, porque ele percebe as situações que estão ao redor dele, ele percebe que as pessoas não estão querendo
fazer uma amizade, ou não estão com paciência de nem escutar o que ele está falando, né? Aí, com esse ressentimento, o problema é que vira depois uma indiferença. Aí, quando entra a indiferença, quando Moisés ficava indiferente com a situação, era o momento que mais me trazia preocupação. Porque vem a rejeição, vem o ressentimento, aí vem essa indiferença que ele começa a sentir, aquela coisa tipo, não tô nem aí, não quero ver, não quero saber. Aí da indiferença vai pro isolamento, que é muito diferente de ficar sozinho. Né? Eu tenho vídeos gravados aí, eu falo. Moisés sempre gostou muito de ficar sozinho, muito. Gosta de ficar sozinho, passa horas com ele mesmo, tem prazer na companhia dele. É aquele sozinho, tipo, eu vou no cinema sozinho, não tem problema. Se eu tiver que jogar, eu jogo sozinho. Não tem problema com isso. Mas quando você vem de uma rejeição, um ressentimento, uma indiferença, aí vem o isolamento. É aquele momento que realmente é a hora que a gente tem que preocupar. Porque no isolamento, a mente está ali à mercê de pensamentos realmente loucos que vêm na mente. E às vezes o seu filho, o meu filho, não vão saber lidar com isso. Então, nas minhas conversas, quando eu percebia que o Moisés estava já nesse nível, sabe? Não querendo mais, por exemplo, quando eu falava muito com ele assim, cada vez que ele passava por uma situação ruim de bullying, eu falava com ele, filho, o problema não está em você. O problema está na outra pessoa que está implicando com você, sabe? Alguma coisa que ela pode estar passando, ela está descontando em você. Vamos orar por essas pessoas. E a gente orava. E depois a gente sabia. É pai que bateu, é mãe que foi embora. Situações muito tristes. Mas a gente tem que tentar proteger o filho da gente também, né? E só que tinha épocas que eu falava pra ele, vamos fazer isso? Ele não. Aí ele já tava naquela indiferença, já não quero nada. Eu não quero nada. Ou então eu quero que a escola exploda. Eu quero que uma bomba caia lá, que suma todo mundo. Ou então frases do tipo, eu queria chegar na escola e só eu e o professor, que não tivesse outros alunos. Então assim, ele já tá assim, sabe, indiferente com as coisas. Aí vem o isolamento, que é onde realmente acontecem as tragédias. Porque os pensamentos ficam ali, tipo, não vai ter jeito pra mim, minha mãe não me aceita mesmo, meu pai não tá nem aí pra mim, eu nunca vou conseguir fazer uma amizade, as pessoas não gostam dos meus assuntos. Gente, aí é um somatório, assim, de coisas ruins. E são onde muitos acontece de cometer o suicídio realmente, né? Atentar contra a própria vida. E muitas vezes eu perguntava para o Moisés, quando eu percebia que ele estava muito já nesse nível do isolamento, eu perguntava para ele, filho, você tem vontade de se matar? Sabe, você tem que ter uma conexão. Eu criei uma conexão com Moisés muito forte. Eu falo muito isso no livro. Como que eu consegui a gente conversar sobre tudo, independente de horário, independente do que tivesse acontecendo, sabe? A porta do meu quarto estava sempre à disposição. Pode bater, pode entrar, pode falar comigo. E independente de assunto, eu ouvia e eu não julgava. Sabe? Porque é horrível a pessoa estar desabafando com você algo que pra você tá escutando, você fala, gente, que bobeira. Mas não fala. Eu não falava com Moisés se eu tava achando que aquilo era algo bobo. Não. Tinham coisas muito sérias, mas tinham coisas assim que eu pensava, dá pra relevar alguma coisa. Mas não, eu não falava. Porque é horrível você desabafar com alguém e a pessoa, tipo, não é nem desdenhar, que essa não é nunca a intenção de um pai, de uma mãe, de quem cuida. Não dar importância e ele perceber que não teve importância o que ele falou, né? Então eu perguntava para ele mesmo, eu falava, filho, você tem vontade de se matar? E ele sempre me respondeu, muito sinceramente, ele falava, mãe, eu não tenho. Principalmente naquele período muito crítico, muito bullying, ele falava, jamais, eu não tenho. Mas eu faço uma oração para Deus à noite, sim. Eu falo para Deus assim, Deus, eu sei que o Senhor me ama. Então o Senhor pode me recolher? O Senhor pode me levar para morar com o Senhor? Aí eu respirava ali, mantinha a classe, né? Eles falavam isso. Aí ficava bem, a gente conversava. Nas minhas madrugadas eu ia orar e eu me derramava diante de Deus. Eu chorava muito e falava, Deus, ainda bem que o Senhor não escuta todas essas orações. Ainda bem que o Senhor tem um propósito de vida
para a vida do meu filho. Eu sei que ele veio com propósito, ele vai cumprir. Aí eu sempre liberava palavras de vida, sabe, para ele. A Bíblia fala, né, que a vida e a morte, ela tá no poder da palavra. E eu fazia tudo ao contrário nas madrugadas. Eu orava e falava: o Senhor tem grandes coisas para Moisés. Não atende a oração dele. Eu falava: não atende não, por favor. Mas é por isso, porque a pessoa tá lá se sentindo rejeitada, fica ressentida, aquilo mexe, né, dentro da pessoa. Aí quando ela começa a ficar indiferente, observe isso no seu filho. Quando você falar alguma coisa e ele já não, tipo, tanto faz, é a hora que você mais precisa não estar lá e falar, não, tem alguma coisa realmente errada. Porque enquanto a gente tá. Enquanto Moisés, né? Eu falo dele porque é a minha vivência com ele. Enquanto ele tava, tipo, falando, eu quero que a escola exploda, eu quero que todo mundo morra, eu quero que suma todo mundo, eu quero ficar só eu. Ele tava ali brigando, questionando. Tava bom demais até. Mas no momento que ele começa, tipo, não tá nem aí, nem responder direito os questionamentos, é a hora que mais a gente tem que se preocupar. E o que eu fazia para o Moisés não ficar nesse isolamento, né? Conversa, gente. Conversa. Eu não tinha psicólogo, eu não tinha terapeuta, era só o psiquiatra com a medicação dele, né? Que ele sempre tomou para ajudar a regular o sono. Era muito diálogo. E sempre validando os sentimentos dele. Eu nunca virei para o Moisés e falei para ele, isso que você está sentindo é bobeira. Isso aí deve ser cansaço. Isso aí é porque é semana de prova. Não. O que você está sentindo é isso. Eu validava o sentimento dele. E eu acredito que isso trouxe muita paz para ele. Porque até hoje ele sempre conversa comigo sobre tudo. Hoje morando fora, sozinho, vivendo a vida dele, mas ele sabe que ele pode me ligar, ele sabe que ele pode passar lá em casa, almoça comigo e sempre à mesa a gente conversa sobre tudo. E não vai escutar essas frases do tipo, que bobeira. Eu tô cansada, eu não vou te escutar agora. Né? Nós estamos falando do autista de suporte 1. Então, eles são muito antenados com as coisas que acontecem no mundo. Eles gostam muito de ler, eles gostam de explicar, eles têm muito hiperfoco. Então, assim, quando eles não são aceitos, gera tudo isso que eu falei. Né? A rejeição, o ressentimento, a indiferença, o isolamento. É onde a gente precisa estar muito ligado para poder acompanhar. Então, eu tive na adolescência, principalmente ali, pré-adolescência, adolescência, eu tenho uma coisa para mim como família, que de repente pode servir para vocês. Eu falo que filho, ele pode ter toda a liberdade em casa. Liberdade que eu digo é de andar, abrir porta, abrir geladeira, pedir o que quer comer. Mãe, faz isso para mim. Ótimo. Isso é liberdade. Agora, privacidade, com Moisés foi aos poucos. Eu não deixava ele com porta de quarto fechada, trancado, chave, não. Sabe? Sempre teve essa regra em casa. O quarto, a qualquer momento eu posso entrar, eu posso conversar. Isso eu tô falando, gente, aí nos 13, 14 para 15 anos, porque foi o momento mais crítico da vida do Moisés com bullying. Então, se eu deixasse ele ficar realmente, entrar no isolamento, não forçasse, tipo, não, filho, vamos conversar hoje à noite. Eu começava a falar coisas bobas. Quer ver o assunto que deixava ele meio quicando? Era eu falar pra ele assim, nossa, hoje o sol tava quente demais. Ele me dava já uma aula. Mãe, o sol sempre vai estar quente. Não existe isso do sol tá quente, tá frio. Mas é uma expressão nossa, né? Porque às vezes tem dia que o sol realmente tá sapecando a pele da gente. E tem dia que ele tá mais ameno. Mas eu entendi, ele queria me explicar que o sol, ele tá sempre quente. Ele é quente sempre. E nisso eu começava com esse jeito, daqui a pouco a gente tava falando de outra coisa, daqui a pouco entrava no assunto de escola, daqui a pouco entrava em tantos outros assuntos. Mas o diálogo é essencial. Tirar um tempo de qualidade com Moisés todos os dias para a gente conversar, essa uma hora e meia, ela foi essencial nas nossas vidas. Essa semana ele passou lá em casa para almoçar e quando a gente viu, a gente já estava mais de, sei lá, uma hora e meia tagarelando. E ele mesmo brincou assim, falou, mãe, a gente fala demais. Caramba, deixa eu lá, tem que bater meu ponto, né? Tem que ir pro trabalho. Então, assim, é muito bom.
E é uma maneira que eu acredito da gente cuidar do nosso filho, é dialogando. Não tem como você saber o que, que aconteceu, porque todas as pessoas que eu já conversei, que passaram por momentos, por coisas ruins de suicídio em família, a, a pergunta é: tinha algum sinal? Tinha sinais. Tinha sinais e a pessoa de repente ignorou. A gente sabe que a mente às vezes, né, tá ali doente, sofrendo, ela quer eliminar, não é nem a vida dela. Eu já li muito sobre isso, fala que a pessoa quer eliminar a dor que ela tá sentindo. É a dor que ela quer eliminar. Mas a gente faz o quê, gente? Cuidar. Eu não imagino passar por uma dor dessa. É um vazio que fica com muitas perguntas, né, e que nunca vão ter respostas. Então, o que vale é sentar, conversar, ficar de olho e observe isso, sabe? A rejeição, o ressentimento, a indiferença. Quando ele ficar indiferente, vem logo depois do isolamento. É onde a mente é tomada de pensamentos ruins, inclusive esses falsos, né? Esses pensamentos ruins do tipo, não, acabe com a sua vida que você vai acabar com o problema, sabe? Então, que a gente possa, né, continuar nessa batalha, cuidando dos nossos filhos, orientando, escutando e tendo muita paciência. Paciência, às vezes as pessoas me perguntam assim, Heloísa, eu não tenho paciência, eu não consigo ter paciência. Teve uma mãe há pouco tempo que ela falou pra mim, ele tá com 13 anos, o filho dela, e ele tá numa fase mais desafiadora. E ela pegou um cinto, gente, e bateu nele até cansar. Se o toque pro autista já é incômodo, se um grito pro autista mostra que ele está em perigo, você imagina sentadas. Sentadas. O que que isso gerou na vida dele, que ele está agora? Ele começou a se cortar. Ele pega coisinha de... Tem no banheiro, gente, barbeador, e vai passando. Então ele tá cortando muito ponta de dedo, tá cortando muito essa parte aqui de baixo. Ele finca, sabe? Mas isso gerou um gatilho, por quê? Pra que bater? Pra que bater com cinto? Pra que corrigir dessa forma? Sabe? Então, assim, eu tenho conversado muito com ela e ela fala: eu não consigo ter a paciência que você tem. Gente, paciência, acreditem ou não, é treinamento. Nós somos adultos, a nossa mente, ela precisa funcionar nesse sentido. Eu, por exemplo, se eu acordo meio... Eu dormi bem, mas acordei meio esquisita, meio já irritada com alguma coisa, eu já respiro fundo. Primeiro que eu vou ler minha Bíblia, eu vou fazer meu devocional, vou falar com Deus, né? Mas eu mando ordens para minha mente. Eu falo com a minha mente, falo, não, você não tem que estar agitada dessa forma. Eu dormi, eu tô bem, eu acordei bem, eu vou continuar bem. Eu uso muitas palavras ao meu favor, eu não libero palavras contrárias sobre a minha vida, sabe? Aquela coisa tipo, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu sou irritada, eu sou sem paciência. A paciência a gente vai treinando, vai engolindo seco algumas coisinhas, mas depois você vai colher tanta coisa boa, tanta coisa boa. É tão bom ver o Moisés hoje, né, trabalhando, morando sozinho, se cuidando. Não é que ele não tenha mais problemas, tem vários, muitos problemas, mas ele já consegue resolver sozinhos. Por quê? Porque teve uma base de paciência sobre a vida dele. E muito esse olhar, tem que ter esse olhar de cuidado, sabe? Cuidado o tempo inteiro e validar os sentimentos dele. Não ignore os sentimentos do teu filho, sabe? Não fale que é bobagem, não fale. E que desses artigos falam muito que a maior causa deles, do suicídio no autista, de suporte 1, é exatamente porque eles têm consciência de que eles não são aceitos. Então, o primeiro lugar que o nosso filho tem que ser aceito, gente, é em casa. Porque rua, você vai ali de vez em quando. Ele tem que ter prazer de voltar para casa. Prazer de voltar para casa. Se o nosso filho perde prazer de voltar para casa, já é 80% do mundo assim, que desabou. Porque a gente precisa ter esse olhar de falar, não, aqui tá difícil, mas daqui a pouco eu tô indo para casa.
Eu tô indo pro meu lar, eu tô indo pros cuidados dos meus pais. E quando eu falo pais, eu falo pai, mãe, às vezes é uma tia, às vezes é uma irmã mais velha, avó. Quantos avós tem aí que estão pagando um preço cuidando dos netos, não é mesmo? Então que a gente possa ter esse olhar de carinho, de cuidado e que essa taxa, sabe, possa cair. Muita coisa está na nossa mão de amor, de cuidado, de paciência. Uma palavra branda, gente, ela apazigua todo furor. Às vezes teu filho tá agitado, tá? Dá um abraço. Então só diga para ele, olha, seu comportamento não tá legal, mas eu te amo. Eu tô aqui, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.